Com o falecimento do Papa Francisco, o mundo agora se pergunta: quem será o próximo Papa? Estou aqui para discutir tudo sobre o conclave com o Padre Ambrose Grest. Padre Ambrose, estamos gravando isto com a antecipação de que o Papa pode ter falecido. Não queremos que ele tenha, estamos orando por sua saúde, ou ele tenha escolhido resignar. Estamos entrando neste novo momento, em que católicos em toda parte e o culto, cristãos em todo o mundo observam, certo? Vai haver um novo Papa da Igreja Católica Romana. Sim. Pode explicar o que este momento significa e o que vai acontecer a seguir? Certo, então chamamos este momento de sede vacante, a sede vazia, a sede de Pedro, a sede do sucessor de São Pedro. O bispo de Roma está vaga, seja porque um papa morre ou porque ele renuncia. E durante a sede vacante, então passamos para alguns eventos muito importantes. Em primeiro lugar, todos os ritos fúnebres se o papa morrer. Amanhã da morte de um papa, seu funeral e assim por diante. E, em qualquer dos casos, seja por causa da sua morte ou por causa da sua renúncia, o que é chamado de conclave, a eleição de um novo pontífice romano, um novo papa, um novo bispo da diocese de Roma. Então, esse momento é, como você disse, um emocionante, um interessante. É algo muito antigo, é o mais antigo. Forma como alguém, um chefe de Estado ou de uma igreja, é eleito na civilização ocidental. Isso remonta a muito, muito tempo. Papas foram eleitos de várias maneiras por aclamação. Aclamação do clero da diocese de Roma e às vezes também dos leigos fiéis em união com eles. Isto é muito antigo. Ou por, no caso moderno, agora temos o que é chamado de conclave. Então, o Colégio dos Cardeais, que são cerca de 136 homens com menos de 80 anos, pode votar no novo Papa. Então, o conclave... Então, é como uma votação de sim ou não? Ou eles colocam nomes em papéis, tipo dizendo... Também. Então, a palavra conclave é porque estão trancados com chave, conclave. Eles estão em clausura, são convocados a Roma dentro de 15 a 20 dias após a morte ou renúncia de um papa. E eles são sequestrados, os cardeais que têm idade para votar. Ou seja, e homens que são elevados à dignidade de cardeal, geralmente são bispos, e eles são, se estiverem abaixo dos 80 anos... ou fizerem, têm 80 anos ou vão fazer, é complicado. Com menos de 80 anos, eles podem eleger o próximo pontífice romano. Eles ficam isolados. Vivem em uma parte da cidade do Vaticano chamada Casa Santa Marta, onde o Papa Francisco viveu durante todo o seu pontificado. E votam na Capela Sistina, a famosa Capela Sistina decorada por Michelangelo. Quem decide o que... Desculpe interromper, mas quem decide o que os votos dizem? Sim, é Quero tudo... dizer, de onde vêm os nomes dos potenciais papas então, que qualquer estão católica... votando? Eles podem escrever sobre qualquer homem católico pode ser eleito papa. Acho que, não me lembro, com mais de 35 anos ou algo assim. Historicamente, nos últimos séculos, sempre foi um membro do Colégio dos Cardeais. Eles votam, eles elegem, mas não precisam eleger um de seus próprios membros. Eles, como eu disse, no último milênio, sempre têm, mas não precisam. E tudo isso é cuidadosamente, o cerimonial em torno disso, e é tudo cuidadosamente regulado por legislação que os papas fizeram ao longo dos séculos. E às vezes, eles até mudam isso. O Papa João Paulo II mudou algumas das regras do conclave para ter 120 membros votando. E assim, eles rezam, obviamente, discutem entre si quem seria um bom candidato, e assim por diante, e eles votam secretamente. E um homem vence por uma maioria de 2/3 de um voto secreto que é realizado na Capela Sistina. É muito interessante. Eles podem ter até 3 votações por dia. Então eles continuam votando até conseguir uma maioria de 2/3? É assim que funciona? Sim, novamente, é um pouco mais complicado do que isso. Eles são chamados para o conclave. Há algumas missas e sermões e assim por diante para se preparar para isso. Então, a porta é trancada, o mestre de cerimônias diz extra homines, todos os outros para fora. E estão apenas os cardeais lá, junto com algumas pessoas para alimentá-los e cuidar deles e assim por diante, porque eles podem ficar lá por um tempo. Em séculos passados, houve vacâncias da diocese de Roma por até 2 anos. Portanto, parte de eles serem isolados foi, tornaremos desconfortável para eles estarem lá, para que possamos ter um novo papa eleito rapidamente. Então, geralmente são alguns dias, mas às vezes são meses. Como eu disse, no passado já foram até anos, embora isso seja muito incomum. E eles, cada cédula, é tudo em latim, e basicamente o cardeal avança com sua cédula diante do altar na Capela Sistina, e ele faz este juramento. Cada cédula que é lançado, basicamente dizendo, eu prometo
diante de Deus Todo-Poderoso, que o homem cujo nome escrevi nesta cédula é aquele que considero tendo pensado nisso. E diante de Deus Todo-Poderoso é o que deveria ser o próximo Bispo de Roma. E ele coloca em uma patena, é despejado em um cálice grande. Há regulamentações sobre como contam para que não haja trapaça. Um homem não pode votar em si mesmo. É tudo complicado e interessante. E eles estão escrevendo o nome? Eles Ou escrevem o nome. E poderia ser qualquer nome? Pode ser. Mas como eu disse, nos últimos séculos sempre foi entre dentro o colégio de cardeais que são de todo o mundo. Então, basicamente, aquele grupo de 120 cardeais, eles estão efetivamente elegendo um deles, mas não podem votar em si mesmos. E então, 2/3 do grupo tem que escolher. Sim, concordamos com este cara. Não é maioria simples, é maioria de 2/3. Isso mesmo. Se após 3 dias de votação eles não tiverem eleito, é interessante, a propósito, antes de chegarmos a isso, essas cédulas são queimadas em um fogão na Capela Sistina e a chaminé que surge sobre a Praça de São Pedro, se a fumaça é preta, temos maneiras químicas de fazer a fumaça preta ou branca agora, mas se a fumaça é preta, isso diz ao mundo, à cidade de Roma e ao mundo que tivemos, que foi uma votação Significa falha. que não chegaram a atingiu 2/3. E então eles continuam até que a fumaça branca saia, o que é uma indicação de que elegemos um novo Papa. E então toda a cidade se mobiliza e o Estado da cidade do Vaticano se mobiliza para ver quem é esse homem. É muito emocionante. Eu estive lá na morte de João Paulo II e na eleição do Papa Bento XVI. É uma época muito emocionante em Roma. E... o que você estava perguntando? Se após 3 dias de votação eles não procederem a uma eleição válida, então eles param, rezam mais um pouco. Eles chamam alguém para vir e lhes pregar para encorajá-los e meio que se reorganizarem. E eles fazem isso por 3 dias. E isso pode continuar por algum tempo. Geralmente não é tão longo, mas muito interessante. Um momento muito importante para toda a Igreja, obviamente, e para o mundo inteiro. Certo, padre. Em quem você aposta para ser o próximo Papa? Eu não faço ideia. Há um romano, há um. Isso Cardeal não seria Sarah? bonito. O belo co-cardeal da África, tão edificante, santo e bom. Isso seria tão legal. Há uma expressão em Roma, em italiano, que diz que um homem que entra no conclave como Papa sai como cardeal. Portanto, geralmente, se há alguém que você acha que vai ser o Papa e entra, ou ele mesmo pensa ser o Papa, ele vai sair apenas como cardeal, não como Papa. Então, há expressões maravilhosas sobre isso na cultura romana, sobre como tudo isso funciona. E providencialmente, Lila novamente, meus confrades e eu, juntamos uma série de vídeos instrutivos sobre isso. Uma série maravilhosa chamada 5 coisas que todo católico deveria saber sobre o Papa. Incrível. Padre Hug e eu, que é um gênio e um maravilhoso confrade norbertino meu, ele sabe tudo sobre tudo. Nós nos sentamos por 5 episódios sobre o tema maravilhoso, começando com o que é um conclave e como ele funciona, até o que é o papado, quem é o Papa, o que os leigos na Igreja e todos nós, os fiéis, devemos pensar sobre o Santo Padre e assim por diante. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade.